Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou trabalhar um tema um tanto interessante e abrangente, que é as mentiras que o diabo quer que você engula. Como é um tema abrangente e não tem como a gente tratar num único vídeo, num único momento, eu vou destrinchar em pequenas mensagens e vou fazer vários vídeos para a gente poder entender algumas dessas mentiras que têm se tornado comuns, né, dentro da igreja. Na sociedade elas já são bem comuns, mas o que assusta é que hoje elas estão bem comuns dentro da igreja. Então vamos trabalhar algumas dessas mentiras que o diabo tem perpetuado aí mundo afora e que tem entrado também na igreja, que tem influenciado a mentalidade de muitos cristãos. E eu gostaria de ler um versículo que está lá em 1 João capítulo 5:19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. O mundo todo está debaixo do poder, da influência, da ação do maligno. Ele veio para roubar, matar e destruir, e ele tem, obviamente, esse desejo constantemente sendo trabalhado dentro da sociedade e, com certeza, também em relação à igreja. Ele entra onde ele conseguir, ele influencia onde ele puder, e ele quer matar, roubar e destruir. A nossa sociedade ela está impregnada por mentiras do diabo através de vãs filosofias, ideologias, falsas teologias, heresias, etc. e tal. Mentiras que entram sorrateiramente também na mente e na vida de muitos cristãos desatentos. E o inimigo ele é sorrateiro, né? João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz que ele é o pai da mentira. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que o Deus desse mundo, o diabo, ele conservou a mente dos incrédulos na escuridão para que eles não vejam a boa notícia a respeito da glória de Cristo. Lá em 2 Coríntios 11, 14, o apóstolo Paulo também vai dizer que Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz a fim de enganar. E lá em Apocalipse 12, 9, diz que Satanás é que leva as pessoas do mundo a pecar, ou seja, ele induz, ele está sempre rodeando, né, como diz lá em 1 Pedro 5,8, o diabo, nosso inimigo, ele anda ao derredor buscando a quem devorar. Então, ele está trabalhando constantemente, ele agindo dessa forma, ele vai colocando falsas ideias, ideologias na sociedade, e muitas dessas ideias acabam entrando sorrateiramente na igreja e muitas pessoas aceitam isso como uma premissa, uma verdade para suas vidas e correm atrás dessas questões como se elas fossem reais ou fossem válidas para nós enquanto cristãos. Então vamos lá, vou falar de duas hoje dessas mentiras pelo menos. A primeira delas, que a gente ouve muito, é o que importa é ser feliz. Provavelmente você já ouviu isso, ou talvez já disse isso em algum momento. Eu ouço muitas pessoas dizer, não, o que importa é ser feliz. Faça o que você quiser, do jeito que você quiser, como você gosta, o que importa é ser feliz. E há uma forte influência desse pensamento no mundo e hoje, infelizmente, ele está também na igreja. E o apóstolo Paulo ele alertou sobre isso para o fim dos tempos. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5, ele dá uma descrição de como seriam as pessoas no final dos tempos. E ele diz assim, lembrem disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos amarão os prazeres mais do que a Deus. Essa é uma das descrições que Paulo faz dos seres humanos, e nós, né, seres humanos, no final dos tempos, mais amantes dos prazeres do que do próprio Deus. O hedonismo é a filosofia do prazer. E nunca na história da humanidade se viu um apego tão grande e idolátrico pelos prazeres como nós temos visto em nossos dias, nessa geração a qual nós fazemos parte. E isso se tornou perceptível pelo aumento do número de dependentes químicos, aumento da promiscuidade, da imoralidade, da prostituição ou dos exageros. Nós vivemos num tempo de exageros, tudo é exagerado. E essa filosofia mundana, ela tem feito muito crente abandonar os princípios da palavra de Deus para alcançar a tal felicidade, né? Já que é um direito de todos e nós temos que lutar por aquilo que nos faz felizes, né? O que muitas pessoas falam. E foi por esse motivo que Demas, né, companheiro de viagem de Paulo, abandonou ele e foi para Tessalônica. Paulo fala dele lá em 2 Timóteo 4, versículo 10. Ele diz que Demas amou o presente século ou amou o mundo e abandonou ele para ir atrás da sua felicidade, né? E é o que nós temos visto muitos cristãos fazerem hoje, abrir mão dos princípios da palavra, abrir mão da vontade de Deus, daquilo que é pertinente ao reino de Deus, para correr atrás da sua felicidade, das suas vontades, dos seus sonhos, porque eu tenho o direito de ser feliz. O
problema é que a felicidade ela pode ser entendida de forma diferente para cada tipo de pessoa. Por exemplo, para uns é simplesmente um bom emprego, um bom carro, uma viagem ou um doce. Uma criança fica extremamente feliz apenas em receber um doce, ganhar um bombom, alguma coisa que vá satisfazer ela naquele momento. Já, por exemplo, para um psicopata, a felicidade dele não é tão simples assim. O que alega um psicopata? Talvez tirar a vida de alguém. Aqueles que costumam causar mal aos pequeninos, aos inocentes, eu vou falar indiretamente aqui, para ele abusar mais uma, né, dessas pequenas, seria um ato de alegria para o seu coração. Para um ladrão, um roubo bem sucedido. Então há consequência para essa filosofia de o que importa é ser feliz quando ela é incentivada na vida e na sociedade. As pessoas crescem impregnadas desse desejo, dessa necessidade distorcida de ser feliz, e aí nós vemos um número cada vez maior de pessoas que se afundam em uma vida de pecado e destruição, porque a felicidade que vem junto com essa filosofia, ela é profundamente arraigada ao pecado. E nós sabemos, segundo Paulo nos diz lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Embora seja uma busca natural em nossas vidas, e de fato Deus deseja nos ver felizes, Ele não é um ser maldoso que não nos ama, que não deseja ver a felicidade dos seus filhos, nem nos ver em uma vida prazerosa, não significa que nós podemos buscar essa felicidade de qualquer maneira ou em qualquer lugar, sem considerar as consequências. Isso fica ainda mais evidente quando nós confrontamos essa filosofia com a palavra de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito, mas eu não permitirei que nada me domine. Então não é porque uma coisa me deixa feliz ou me traga algum tipo de satisfação momentânea que aquilo é correto, é certo, é edificante. Há muitas coisas que na verdade deixam feliz ou até dão alguma satisfação porque elas satisfazem a carne, na verdade, e não ao espírito. Então tem que haver um cuidado. Jesus disse lá em Lucas, por exemplo, capítulo 12, versículo 15, que a verdadeira felicidade de uma pessoa não consiste dos bens que ela possui, mesmo que sejam muitos. Então, nisso aqui nós podemos ver que a palavra de Deus afirma que a verdadeira felicidade não está nos bens materiais, não está no dinheiro, também não está nas nossas realizações pessoais e muito menos na glória dos homens, porque o que importa para nós é fazer a vontade de Deus, é viver debaixo da glória de Deus. A verdadeira felicidade não está naquilo que o mundo oferece também, como diz João, né, lá em 1 João 2, 15, 17, né, que tudo aquilo que o mundo oferece, as concupiscências da carne, os desejos da carne e etc. e tal, tudo isso não vem de Deus, mas do mundo, e que tudo isso passa. Jesus é quem de fato nos dá a verdadeira felicidade e a verdadeira vida abundante. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O prazer dos servos de Deus está na lei do Senhor, e acima de tudo no próprio Senhor que nos deu essa lei. E é aí que nós devemos buscar a nossa verdadeira felicidade, não usar essa desculpa de que importa é ser feliz para fazer todo tipo de coisa distorcida, errada, contrária à palavra de Deus, numa premissa de que eu tenho o direito de ser feliz. A sua felicidade está em Jesus. Se você não encontra essa felicidade em Jesus, se você não tem satisfação em Jesus, alguma coisa está errada. Então eu falo aqui a crentes, tá certo? A cristãos, aqueles que se identificam como cristãos, que se dizem aí servir e seguir a Jesus Cristo. Não me interessa com quem está lá fora, no sentido de que eu estou falando aqui para eles. Não, estou falando para os que já dizem ter Jesus. Se você já diz ter Jesus na sua vida e você ainda vive essa filosofia distorcida, você ainda está buscando felicidade em outras coisas, você ainda precisa buscar felicidade em outras coisas, alguma coisa está errada. O povo do mundo eu até entendo. Ainda falta preencher o vazio, ainda falta preencher a vida com Jesus. Então eles vão buscar naquilo que tiver ao seu alcance. Mas a felicidade dos filhos de Deus, ela vem de viver na vontade de Deus. E eu digo a você, nem sempre fazer a vontade de Deus é prazeroso. Nem sempre fazer a vontade de Deus vai nos dar uma alegria imediata. Talvez a longo prazo, sim, mas imediata às vezes não é tão prazeroso, mas é o correto a fazer. Porque muitas vezes para fazer a vontade de Deus nós temos que renunciar ao nosso ego, nós temos que renunciar à nossa carne, temos que renunciar aos nossos desejos, nossas vontades, e aí nem sempre vai ser prazeroso. Então, se você viver sempre nessa filosofia de que o que importa é ser feliz, eu tenho que
buscar a minha felicidade, você não vai conseguir viver plenamente aquilo que a palavra de Deus coloca para você. Agora, se você buscar viver plenamente o que a palavra de Deus apresenta para a sua vida, você vai encontrar a verdadeira felicidade. Você vai encontrar a verdadeira satisfação. Então, por causa dessa filosofia diabólica, muitos crentes têm sacrificado o que é certo pelo que dá prazer, pelo que me alegra, pelo que me faz feliz, pelo que me dá satisfação momentânea. Se fosse sempre fácil viver a vontade de Deus, Jesus não teria dito para tomarmos a nossa cruz e negarmos a nós mesmos, como está lá em Mateus 16, 24. Então nós não podemos cair nesse erro, nessa mentira de Satanás, de que o que importa é ser feliz. Não. O que importa é viver debaixo da vontade de Deus, o que importa é encontrar nossa felicidade em Jesus, o que importa é viver para a glória de Deus, o que importa é ter um relacionamento com Deus acima de tudo e todos, o que importa é entendermos que vivemos para Cristo, Cristo vive em nós, ponto final. E aí é que nós encontramos a nossa felicidade. Se você viver correndo aí pelos prazeres desse mundo, por essa filosofia de que o que importa é ser feliz, vai ficar complicado você viver a vontade de Deus, porque você vai estar mais preocupado em satisfazer os seus desejos, seus sonhos, seus prazeres, sua carne, do que em satisfazer a vontade de Deus. Então, cuidado com essa mentira que o diabo já impregnou na cabeça de muitas pessoas, inclusive dentro da igreja. Tem muitas pessoas que vivem dessa forma e estão ali vivendo dissolutamente porque o que importa é ser feliz, né? O que importa é ser feliz. Ok, segunda mentira. Você não pode julgar o seu irmão. Já ouviu isso? Eu já ouvi muito. E ouço com frequência, né? Você não pode julgar. Quem é você para me julgar? Quem é você para falar do meu pecado? Jesus proibiu o julgamento ou ele apenas mostrou a forma correta de fazer isso? Observe que no texto de Mateus, capítulo 7, que é o mais usado, né? Do versículo 1 ao 5, Jesus disse que nós não podemos julgar se tivermos uma trave no nosso olho. Ou seja, como eu posso tentar corrigir ou exortar o meu irmão se eu vivo na prática do mesmo erro ou até mesmo de outros pecados? É importante primeiro eu tirar a trave do meu olho para que eu possa então tirar a trave o cisco do olho do meu irmão. O que nós não podemos fazer é julgar no sentido condenatório ou pelas aparências. Julgar pelas aparências é julgar precipitadamente, pela vista, pela primeira impressão, sem levar em conta o contexto ou conhecer a realidade do que está acontecendo. No entanto, nós devemos sim julgar num sentido corretivo ou exortativo. Nós podemos julgar pelos motivos certos, com justiça, como disse Jesus lá em João 7,24. Julgai pela reta justiça. O próprio Jesus disse que se o nosso irmão pecasse, nós deveríamos ir até ele e tentar ajudá-lo a abandonar o seu pecado. Está lá em Mateus capítulo 18. Se você vê o seu irmão em pecado, vai até ele e conversa com ele. Se ele te ouvir, amém, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir, leva mais 2 testemunhas. Se ele ouvir vocês, amém, ganharam o irmão. Mas se ele não quiser ouvir, aí leva a igreja. E se ele não quiser ouvir a igreja também, aí corta ele da igreja. Ou seja, Jesus apresenta aqui uma forma, né, misericordiosa de exortarmos o pecado do nosso irmão, darmos a ele oportunidades para que ele possa se consertar. Ele não disse aqui para nós olharmos o pecado do irmão e fecharmos os olhos ou fazermos vista grossa, que é muitas vezes o que as pessoas querem. Elas querem viver no pecado e não querem que ninguém exorte, que ninguém chame atenção para o pecado que elas estão vivendo, e é por isso que muitas pessoas usam essa argumentação. O diabo colocou isso na cabeça das pessoas e dentro da igreja para que a igreja ela viva no pecado, a igreja não, mas as pessoas, muitas pessoas que estão ali dentro da igreja, vivam no pecado confortavelmente, sem que ninguém incomode elas, sem que ninguém aponte o pecado, sem que ninguém exorte, e elas vivam do jeito que elas querem, vivendo no pecado e ao mesmo tempo dentro da igreja. E isso causa o quê? Um déficit espiritual muito grande. A igreja apodrece, a igreja sofre espiritualmente por conta desse pecado. O apóstolo Paulo também fala em outro texto, né, em ocasião, sobre o julgamento. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando aquele rapaz jovem, não sei qual era a idade dele, estava tendo relação com a própria madrasta, né, e a igreja não tinha tomado nenhuma atitude. E dessa vez Paulo manda que a igreja julgue, que a igreja expulse esse perverso do meio dela, né, para que a igreja não viva em pecado. Então essa desculpa de que não se pode julgar ninguém é a desculpa que tem apodrecido a igreja com pecados que são vistos e aceitos por aqueles que têm medo de denunciá-los ou por aqueles que simplesmente querem viver no pecado e não querem ser importunados, não querem ser incomodados. Quais seriam os motivos corretos para julgar então? Bom, nós podemos julgar com amor para correção e crescimento.
Esse é o julgamento correto e necessário para a saúde espiritual do cristão e também da igreja. Julgar para o bem do irmão que peca na tentativa de ganhá-lo, de afastá-lo do seu pecado, para que ele não se afaste do Senhor e morra espiritualmente. Foi isso que Jesus disse lá em Mateus 18. Se vê o irmão em pecado, vai lá, conversa com ele. Se você convencê-lo, você ganhou ele, você tirou ele dessa conduta que pode levá-lo a morrer. O amor nos leva a querer o bem do próximo, ao ponto de exortarmos, repreendermos e até disciplinarmos aqueles que amamos para que ele não seja condenado. É o que Deus faz em relação a nós. Deus julga o pecado na nossa vida para que não sejamos condenados com o mundo. Está lá em 1 Coríntios 11:32. Deus nos disciplina como a um pai zeloso, né? Então nós não devemos julgar num sentido condenatório ou vexatório, simplesmente para expor o pecado do irmão ou acusá-lo, envergonhá-lo, que é o que muitas vezes acontece. As pessoas às vezes mostram, apontam o pecado dos irmãos na igreja ou de outros crentes para expor simplesmente o pecado, não ter uma solução, ou para tornar aquela situação vergonhosa, para acusá-lo de algo e mostrar o seu pecado. E aí na fala de Jesus nós já vemos que é uma coisa que não se deve fazer. A primeira tentativa é você e o irmão. Viu o pecado? Vai lá e conversa com ele. Tenta ganhá-lo, tenta dissuadi-lo, tenta fazê-lo mudar. Se ele não quiser ouvir, você vai com duas pessoas, duas testemunhas. E aí conversa novamente. Ou seja, antes de você expor para a igreja, você já deu duas tentativas, né? Primeiro você e o irmão, depois você com mais testemunhas, para tentar resolver o problema sem expor. E é o que a gente às vezes não vê. Muitas pessoas, com falta de sabedoria, acabam expondo o pecado dos outros, né, num sentido vexatório, e isso a gente não deve fazer. Isso Jesus não endossou, né? Não endossou para que nós fizéssemos. Então temos que fazer num sentido amável, de amor, para a correção, para o crescimento, para a disciplina daquele faltoso e para que ele possa se consertar. E um outro motivo é que nós podemos julgar para manter a saúde espiritual da igreja. Uma igreja que ignora a disciplina, ela adoece espiritualmente, ela enfraquece em seu propósito de glorificar a Deus e também de propagar a mensagem do Evangelho. A saúde espiritual da igreja e o seu bom andamento e testemunho diante da sociedade é de responsabilidade individual, mas também de toda a igreja. Então nós temos que zelar pela saúde espiritual da igreja. E quando nós olhamos para o faltoso, para aquele que está vivendo em pecado, e não o corrigimos, não o disciplinamos, esse pecado também vai afetar a vida espiritual da igreja e vai causar sérios problemas para a igreja. Aí entra uma outra questão: como nós devemos julgar? Com humildade, com amor, misericórdia, sempre lembrando que também somos falhos e em algum momento nós podemos cair. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 6, versículo 1, que quando nós repreendermos o irmão, nós temos que fazer isso com humildade e cuidar para que também não venhamos cair na mesma tentação, no mesmo pecado. Então a nossa intenção, ela sempre deve ser a de ajudar o irmão e a igreja e fazer isso com humildade, sem nos acharmos melhores do que os outros, né? Porque afinal de contas todos somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Em algum momento eu também vou precisar ser exortado, talvez levar um puxãozinho de orelha, né? Mas é preciso fazer. Nós temos a permissão de julgar e tratar do pecado quando feito pelas motivações e pelas razões certas. O que nós não podemos é fechar os olhos, fazer vistas grossas ao pecado que está dentro da igreja, porque é exatamente essa desculpa, né? Ah, você não pode me julgar, você não pode julgar o irmão, que tem permitido ou dado a permissão para muitas pessoas se desculparem diante do pecado ou viver em pecado tranquilamente, né? Viverem aí dentro da igreja uma vida toda torta, uma vida dissoluta em pecado e achando que ninguém tem o direito de falar nada e não pode falar nada. E isso é um erro grotesco. Então nós temos sim que julgar com amor, com misericórdia, com as boas intenções, lembrando que fazemos isso para a correção do faltoso e para o bem espiritual da igreja. Nunca no sentido condenatório, vexatório ou para expor, envergonhar a pessoa que está passando por essa situação. Mas temos de fazê-lo para o bem do irmão e para o bem da igreja. Não podemos fechar os olhos para o pecado jamais. Então essas são duas das mentiras que eu gostaria de trazer hoje, né? Mentiras que o diabo já colocou aí na sociedade, infelizmente tem entrado dentro das igrejas, né? O que importa é ser feliz, então não interessa o que eu faça, o que eu viva, eu tenho que ser feliz. E isso está no mundo de uma forma exorbitante e as pessoas que se convertem, vêm do mundo, obviamente, acabam trazendo consigo essa ideia. E muitos que estão dentro da igreja também já
tem aceitado essa ideia e nós sabemos que não é bem assim. Nós temos que, muitas vezes, renunciar, abrir mão de muitas coisas, vontades, decisões que gostaríamos de tomar, ou projetos, sonhos, para que a vontade de Deus seja feita. E nem sempre isso é agradável à nossa carne, ao nosso homem carnal, mas sim ao Espírito. A nossa alegria está em Jesus. E a segunda é não julgar, né? Vocês não podem me julgar. A Bíblia não declara dessa forma. Na verdade, nós temos sim o direito de julgar, que como diz o apóstolo Paulo, nós julgaremos o mundo, julgaremos a igreja e depois julgaremos o mundo. Então, nós temos sim este direito e devemos exercer para que o pecado não apodreça a vida dos nossos irmãos em Cristo e muito menos da igreja. Não podemos fazer vista grossa e nem fechar os olhos para o que está acontecendo dentro da igreja, mas temos que zelar pela saúde espiritual dos nossos irmãos e também da igreja, mas fazendo isso da maneira correta, né, dentro da reta justiça do Senhor. Então, que Deus nos abençoe. Depois eu trago as outras mentiras, né, para a gente discutir aqui. Por enquanto é só. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.